Segunda de Pedro, capítulo 1. Segunda de Pedro, capítulo 1, dos versos 12 até o 17. Até o 18, desculpe. Imagino que todos acharam. Segunda de Pedro, capítulo 1, dos versos 12 até o 18. Assim diz: Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas, se bem que vocês já as sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como o nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Eu me empenharei para que, também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas, quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Ao contrário, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse: Este é o meu Filho amado, de quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Queridos, Pedro iniciou a sua carta de maneira convencional, saudando seus leitores, apresentando-se, saudando, trazendo uma breve exortação. Seguido a isso, ele apresentou um conjunto de virtudes que, conforme o próprio Pedro, faria deles crentes sempre frutíferos. Chegando para a nossa passagem, Pedro tem algo que ele quer lembrar. E, na verdade, aquilo que ele quer lembrar, nós podemos dizer que tem a ver com o tema central dessa segunda carta de Pedro. Então nós vamos percorrer esses versículos, eles estão subdivididos em dois grandes blocos, dos versos 12 até o 15 e do 16 até o 18, nós temos essa subdivisão dentro do texto. Sigamos. Ele diz: Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. A expressão aqui, estas coisas, merece que a gente dê uma paradinha. Do que Pedro está falando? Ele está falando das coisas que ele acabou de falar nos versos anteriores, ou a expressão estas coisas é uma referência ao que ele vai estar falando? Nessa passagem é a segunda opção e não a primeira. Quando os tradutores fizeram uma tradução da expressão grega que aparece aqui e também no final do verso 15, a tradução está estas e não essas. Essas tem a ver com aquilo que eles acabaram, aquilo que ele acabou de falar, as virtudes. Se ele tivesse dito essas coisas, então Pedro estaria dizendo: olha, essas virtudes que eu acabei de mencionar, eu queria que vocês lembrassem, eu queria que vocês guardassem, eu queria que vocês dessem muita atenção. Não, mas não é isso que ele está falando aqui. Aqui ele está falando
estas coisas com uma referência àquilo que ele ainda vai falar. Por isso, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Estas coisas é algo que ele vai falar dos versos 16 até o 18. O que é interessante, irmãos, é que Pedro ele faz uma conexão. Quando ele falou das virtudes que devem existir na vida de um cristão, ele estava preocupado que os cristãos fossem frutíferos, que eles tivessem uma vida estável e frutífera, frutos espirituais. Aí ele diz, por isso, tendo isso em mente, trazendo isso como uma espécie de apoio que vai ser muito valioso, por isso sempre terei o cuidado de lembrar-lhes estas coisas. Ele ainda vai dizer o que é. Se bem que vocês já a sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Estas coisas são coisas que eles já sabiam, não é um ensino novo. O que Pedro vai falar não é algo novo, é algo que eles já estavam inteirados, era algo que eles já estavam solidamente firmados, eles não estavam cambaleando, eles não estavam com dúvidas sobre isso, eles já estavam solidamente, eles já estavam firmados, era algo que já estava estabelecido neles. Sobre estas coisas, ele diz, vocês já sabem e estão solidamente firmados na verdade que receberam. Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, aí ele está agora dizendo, olha, enquanto eu estou vivo, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo, é uma expressão muito folclórica, ou na verdade uma expressão muito colorida, essa que Pedro está usando, enquanto estiver no tabernáculo desse corpo. Em palavras bem simples, enquanto eu estiver vivo, é isso que Pedro está dizendo. Então, enquanto eu estiver neste tabernáculo, neste corpo, diz-nos o apóstolo, eu considero importante despertar a memória de vocês. Então ele está lembrando de coisas que eles já sabiam, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo. Pedro está dizendo, em breve eu vou ser levado, em breve eu morrerei, eu vou deixar este tabernáculo, como o Senhor Jesus Cristo já me revelou. O Senhor Jesus havia revelado, havia dito, havia anunciado que Pedro morreria. Irmãos, os apóstolos foram veículos de revelação. Eles trouxeram a doutrina apostólica, que era a doutrina messiânica, e eles foram, durante todo o ministério deles, veículos de revelação. Essa revelação, ou o ensino apostólico, ele vinha por terem recebido do Senhor. No caso, os 11, já que Judas não permaneceu, e depois Matias, que também tinha andado com eles, e então os 12, eles receberam parte do ensino deles, eles receberam diretamente do Senhor, mas, conforme Pedro nos diz aqui, eles continuaram recebendo revelações. Paulo, que além dos 12 também era apóstolo, também recebeu revelação. E tendo recebido essas revelações, eles as anunciavam. Detalhe muito importante. Isso aqui foi algo do primeiro século. Quando gente em nossos dias, o Senhor me revelou, a minha partida está próxima, eu sei que estou indo me encontrar com o Senhor. Gente, já ouvi crente dizer isso há cerca de 20 anos atrás, vivo até hoje. Esses folclores místicos dos nossos dias não passam de bobagens.
Esse tipo de revelação aconteceu por meio dos apóstolos e no primeiro século. Gente hoje com esse tipo de colocação está abrindo a boca e falando bobagem. Não merece nenhum crédito da nossa parte. Então, muito cuidado com esses bobões. O Senhor me revelou isso e aquilo. Não passam de bobagens. No primeiro século, sim, foi revelado a Pedro, mas em nossos dias não venhamos dar nenhuma atenção a tais coisas. Irmãos, Pedro está dizendo que, conforme o Senhor já tinha revelado, ele estaria sendo levado, estaria deixando esse tabernáculo, estaria morrendo. Ele disse: eu me empenharei para que também depois da minha partida vocês sejam sempre capazes de lembrar-se destas coisas. Duas ideias permeiam esses 4 versículos, 12, 13, 14 e 15. Pedro queria que eles se lembrassem de algo. O algo que ele quer que se lembrem vem nos versos seguintes, 16 a 18. Mas a segunda coisa é que Pedro sabe do seguinte: eu estou prestes a partir, mas mesmo partindo, isso deve ficar na memória de vocês. Eu vou me esforçar para que, mesmo tendo partido, tais coisas continuem com vocês. Que seria então estas coisas que Pedro queria que eles se lembrassem? Verso 16: de fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro está muito interessado em falar sobre o poder e especialmente a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo. A parousia, o termo grego que é usado e que especialmente entre os estudiosos é muito utilizado, é uma referência a um evento escatológico, um evento do fim, algo que ainda virá. E Pedro tem o desejo, nesse momento aqui, de estabelecer algumas coisas. Primeira delas, ele está dizendo que eles não seguiam fábulas engenhosamente inventadas. Uma fábula, irmãos, é uma história, na verdade uma história. Algo que até parece ter sentido, mas não é compatível com a realidade, não é compatível com a verdade. Dentro da cultura brasileira, nós temos várias fábulas engenhosamente inventadas. O Saci, nós temos a mula sem cabeça e um monte de fábulas engenhosamente inventadas. No mundo religioso, várias fábulas engenhosamente inventadas. Quantas crendices, quantas histórias que querem ser transmitidas como verdade. Quantas pessoas tentando dizer que as imagens choravam, que a imagem tal, que o lugar tal, que eles eram curandeiros milagrosos. Fábulas engenhosamente inventadas. A ideia do engenhosamente inventadas é que isso moveu uma construção histórica volumosa, grande. Não era uma historinha boba, não era uma historinha sem pé nem cabeça, parecia ter nexo, pareceu ter tanto nexo que pessoas acreditaram nessas coisas. Pedro está dizendo, quando falamos sobre a vinda do Senhor, não pensem que isso é uma fábula, que foi grandemente, foi inventada em termos macros. Pedro está dizendo, não pensemos que a vinda do Senhor tem a ver com essas fábulas que são inventadas com muitos detalhes. Então, essa é a primeira coisa. Segunda coisa, ele faz questão de dizer que quando eles falam do Senhor, eles falam do poder e da vinda.
Irmãos, parte da história messiânica e parte do querigma era a pregação apostólica, parte dessa pregação tinha como tema o poder do Senhor, os seus atos grandiosos, as coisas extraordinárias que Ele fez. Não eram conversinhas, foram eventos reais. Ele multiplicou o pão para 4.000 homens, para muitas pessoas. Ele acalmou a tempestade, ele falou ao vento e este obedeceu. Não eram fábulas, não eram histórias engenhosamente inventadas, foram fatos reais. Mas mais do que isso, a mensagem apostólica e o tema ou o propósito de Pedro tem muito a ver com a vinda do Senhor. É impressionante como 2 Pedro tem um teor escatológico. E aí Pedro diz que eles não falavam, não apresentavam fábulas engenhosamente inventadas quando falavam do poder e da vinda. Irmãos, essa vinda do Senhor é um evento escatológico, ou seja, das últimas coisas. A palavra eschatos é a palavra grega para se referir às últimas coisas, os últimos eventos, a culminação da história da redenção. E quando se fala da vinda do Senhor, fala-se de uma volta a esse mundo. Vários fatos estão ligados a essa volta. Um encontro da igreja com o Senhor. Passagens falando de Cristo vindo e reinando neste mundo. Algumas pessoas entendem que esse reino já está acontecendo, outras entendem que esse reino virá e acontecerá de maneira literal. Nós estamos entre esses que entendem que Jesus virá e reinará de maneira literal. E, irmãos, é importante aqui destacar que Pedro está falando acerca desta vinda do Senhor, e quando fala acerca desta vinda do Senhor, ele diz o seguinte: é tão notório, é tão real, é tão indiscutível, que isso é fato e não historinha. Nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Em nossos dias, artigos, obras estão sendo escritos para falar da significância das testemunhas oculares no primeiro século. O peso de uma testemunha ocular no primeiro século suplantava várias outras evidências. Pedro está dizendo: nós estávamos lá no Monte Santo, nós ouvimos a voz que reconheceu, que trouxe para o Senhor honra e glória. Ele é esse personagem maravilhoso, extraordinário, aquele que temos anunciado. Nós ouvimos, nós somos testemunhas dessas coisas. Quem negar essas coisas está nos chamando de mentirosos. Nós estávamos lá e nós ouvimos a voz. Pedro então quer assegurar algo que os seus leitores já sabiam. Ele recebeu honra e glória da parte de Deus Pai. Quando da suprema glória, quando da parte do Pai, quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que diz: este é o meu filho amado, de quem me agrado. Essa expressão, este é o meu filho amado, é aquele que foi gerado do Pai. É uma outra forma de dizer que Jesus também é divino, que ele tem a mesma natureza do Pai, de modo que esse personagem Jesus, ele não foi como um dos profetas, ele não foi apenas alguém que fez grandes milagres, mas na verdade ele era o próprio Deus em carne. Pedro então chama a atenção deles para falar acerca da pessoa do Senhor Jesus. Nós mesmos
ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no Monte Santo. Pedro está dizendo, o evento aconteceu, nós estávamos lá, nós ouvimos a voz, nós entendemos o que foi dito acerca dele, nós somos testemunhas dessas coisas. Pedro está dizendo, é certo que ele fez coisas extraordinárias, o seu poder, é certo que ele voltará. Queridos, algumas aplicações para nós. O cristianismo, ele sempre teve inimigos, sempre teve difamadores, desde o primeiro século. Em nossos dias nós encontramos difamadores do cristianismo, encontramos muitos, mas isso não é novo. Desde o primeiro século existem aqueles que fazem afirmações sobre Cristo que não são compatíveis com quem é o Senhor Jesus, com a sua obra e com as coisas que ele ainda fará. Então estejamos sempre atentos, cuidado com aqueles que difamam o cristianismo e a mensagem cristã. Em nossos dias, eles continuam existindo. Uma segunda aplicação, irmãos, me impressiona o empenho de Pedro para que, mesmo depois que ele partisse, coisas boas continuassem acontecendo com a igreja continuasse a lembrar-se de certas coisas, de certas verdades. Pedro diz que se estava se esforçando, ou aquilo que ele fazia, ele queria que ficasse lembrado, guardado, perpetuado, estas coisas. Irmãos, que em nossa caminhada haja um desejo para que mesmo depois da nossa partida, queira Deus que o Senhor nos use por 10, 20, 50, não sei quantos anos for da vontade dEle, mas que mesmo depois da nossa partida, deixemos um legado, deixemos um ensino perpetuado, ou pelo menos que tenhamos sido um reflexo fiel daquilo que as Escrituras nos dizem, que a nossa fidelidade se estenda até mesmo depois da nossa partida. Uma terceira aplicação, irmãos. Como é maravilhoso servir a um Deus poderoso e a um Senhor que vai voltar e vai reinar. A sua palavra sempre foi cumprida e vai ser cumprida. Nós temos promessas maravilhosas. Reinaremos com Ele, estaremos com Ele. Toda lágrima será enxugada, as coisas velhas ficarão para trás. Irmãos, às vezes nós vemos tantas coisas erradas, às vezes ficamos tão machucados com tantas coisas ruins. Não esqueçamos, o nosso Cristo vai voltar, e dessa vez em grande glória, e nós estaremos juntos com Ele para sempre. Quando os dias forem muito amargos, quando as decepções forem muito grandes, quando parecer que esse mundo está entregue ao mal, lembremos, um plano eterno está sendo cumprido. Jesus vai voltar e nós estaremos com Ele para sempre. Que essas palavras tragam grande conforto ao nosso coração. Senhor, damos muitas graças por Tua palavra. Pedimos que ela fique em nossos corações. Oramos em nome de Jesus. Amém.